Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do nosso PodPEC. É o podcast da Pernambuco Consultora. Agora com um canal próprio. Acabamos de poder divulgar isso aqui para vocês. Então, se você está curtindo o nosso canal, o nosso tema, dá um like aqui pra gente. Se inscreve no canal para saber quando tem novos episódios. Comenta no Instagram da Pernambuco ou no meu Instagram, temas que vocês querem que tragam aqui para vocês. E para que a gente possa sempre evoluir com o nosso projeto. Ok, então está aqui comigo mais uma vez. Estou ficando famosa Mais uma nesse vez, canal. tá ficando famosa. Tânia Rufino, superintendente comercial e marketing da Pernambuco Construtora. E eu tenho muitas dúvidas desse assunto, minha gente. Mariana, presente os convidados. Inclusive, você foi uma das provocadoras. Exatamente. Estamos aqui trazer recheados esse de tema. pessoas incríveis para nos ajudar. Olha só, que oportunidade. Sempre que a gente tem reuniões para traçar o planejamento do podcast, a gente conversa sobre o que é que a gente vai trazer, né? A gente conversa sobre as nossas dúvidas como profissionais, como empresa, como incorporadora, como consultora e também como consumidor. Não é isso? Então, tem muita coisa que a gente conversa, que a gente traz aqui para dividir com vocês, que a gente se coloca também no lugar do consumidor de produto, né? Então, a gente já trouxe situações que não tem nem muito a ver com o nosso mercado imobiliário, que a gente já trouxe gente de saúde, né? Gente que possa dar boas dicas de educação, de liderança, isso. E hoje a gente trouxe um tema que eu acho que é um tema que eu tenho tentado sempre divulgar nas redes sociais, que é orientar, pessoal, com relação à compra de imóveis, certo? Toda vez que a gente vai falar sobre isso, a gente vê o quão é simples e o quão é difícil comprar um imóvel. Toda vez que a gente vai, e isso? E bota em nome de quem? E aquilo? E a gente, eita, então vale a pena a gente trazer isso para a mesa, porque pode ser, como é uma dúvida que a gente internamente discute, pode ser que seja uma dúvida de muitas pessoas, certo? Então, a gente trouxe quem conhece do mercado imobiliário e jurídico deste tema. Sandro Alves. Primeiro, se apresente, Sandro. Tem aqui seu... Deixa eu abrir aqui o meu ponto. Sandro é advogado, especialista da área de Direito e Regularização Imobiliária, pós-graduado pelo ILMM, Instituto Luiz Mário Moutinho, e corretor de imóveis e conselheiro federal do Cresce. Isso. Então, tipo, ele vai de uma ponta à outra. Sandro, tudo bom, Sandro? Opa, filha, tudo bem, graças a Deus. Obrigado aí pelo convite aqui. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui com essa mesa tão rica aqui, com o doutor Albinho, doutora Adriana, né? E aí eu tenho certeza que essa Sandro, conversa aqui vai... Sandro, há quantos anos a gente trabalha junto, Sandro? Rapaz, faz muito tempo, desde 97 para 98. Você não era nem estagiária do seu pai ainda. Eu me lembro acho que eu ia passar férias aqui Eu na me lembro Pernambuco. até de uma certa feita, eu estava em Olinda, lá, que a sede da Pernambuco A sede da Pernambuco era em Olinda. Ali em Olinda, na entrada de Moarama. Olinda. Deixei o carro lá para ir para o E carnaval. eu tenho para mim que uma vez eu vezes. cheguei lá e o doutor Eduardo estava de saída porque estava se organizando, ia para uma festa de 15 anos de uma das filhas dele. Eu acho que era você, eu acho. Eita! 97, não. Então era outra filha. 97 eu já estava mais velha. E agora? Deu ruim. 97 eu já estava mais velha. Acerrou o ano, Sandro. Mas faz todo tempo que eu frequentava lá a sede em Olinda, você ainda não estava por lá. Não era nem estagiário ainda, não era. Então tem um tempinho já. E você conhece muito do assunto, né? A gente está sempre junto aí nas nossas Verdade. aquisições imobiliárias. E trazer essa dupla maravilhosa do nosso escritório de advocacia, a Adriana Caribé, sócia da Siqueira Caixa Advogados, conselheira federal titular da OAB por Pernambuco, e Albino Pedrosa também, nosso advogado. Nossa turma, eu vou aqui, à frente de todo mundo, nas câmaras, agradecer a sua disponibilidade, Albino. Para com as dúvidas do marketing, do relacionamento com o cliente. Só ouço elogios de você aqui, viu? Só ouço elogios, não é verdade? É verdade. Que doutor Albino resolve tudo. Resolve tudo. É muita responsabilidade, né? Mas eu tento só atender da melhor forma possível, só isso. Adriana, obrigado também por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E espero que a gente possa, pessoal, tirar aí todas as suas dúvidas. Vamos já começar. A ideia nossa é começar bem abrangente e a gente vai afunilando, né, as dúvidas aí que vocês já mandaram pelo Instagram, tá? A gente abriu uma caixinha de perguntas
E, assim, bombou de perguntas e muita gente tem dúvidas sobre esse tema. E voltando, a gente sempre diz que é uma coisa muito simples de ir ali e comprar um apartamento. E quando a gente vai ver para as coisas mais... os detalhes, a gente vê que não é uma coisa tão simples, que as pessoas têm que realmente ter atenção. Certo? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quais são os documentos essenciais para iniciar o processo de legalização de um imóvel? Com essa pergunta, eu estou entendendo que a pessoa, de repente, pode ter um terreno e queira legalizar, ou uma casa e queira legalizar, ou, por exemplo, comprou um apartamento de uma incorporadora e queira legalizar. Eu acho que, né, ficou bem abrangente, né? Quais os documentos essenciais para iniciar o processo de legalização de um imóvel. Pelo que eu estou entendendo, a pessoa já tem um imóvel. Isso. Né? Isso, parecendo que sim, né? Quais seriam esses documentos essenciais? Imagine que a pessoa comprou, certo? E precisa registrar para o nome dela. De onde começa? Qual é o momento zero aí? O momento zero é depois tem que ver duas situações. A questão, se já fechou o negócio, porque às vezes em regra, nenhum negócio ele se inicia já prontamente para se concluir através de uma escritura pública, né? Então, normalmente, o primeiro processo é a famosa PCV, promessa de compra e venda, né? E aí vai se estabelecer o sinal e... Uma dúvida, já abrindo parênteses, uma dúvida do cliente. Quem compra um imóvel que não seja de incorporadora, seja de terceiros, uma casa, um apartamento, precisa ter o instrumento particular ou já pode partir direto para a escritura? Se for no âmbito de Recife, é necessário que exista esse documento particular, sobretudo pelo principal ponto, que é a questão do lançamento do ITBI. Hoje existe, inclusive, a alíquota da prefeitura, ela é de 3%, né? Houve uma mudança, acho que em 2016, e que onerou a alíquota, que antes era 2%, que se você pagasse nos primeiros 30 dias tinha um desconto de 10%, caia para 1,8%, e ela foi majorada para 3%. Entretanto, existem algumas situações de exceções onde, né, você realiza o negócio hoje, dia 30 de maio. Você tem até o dia 30 de junho, o limite são 30 dias, no caso 29, porque maio são 31 dias, né? Dá para não cair nessa pegadinha. Então, o limite é 30 dias. Se você procurar a prefeitura para solicitar o ITBI, a alíquota não é de 3%, é de 1,8%. Existe um desconto. Existe um desconto de 40%. Nossa. Então, isso é muito representativo. É muito representativo. Isso vale para todos ou só para algumas situações? Para todo imóvel adquirido no âmbito da cidade do Recife, a regra é esta. Entendi. Entretanto, ainda tem outras exceções. Por exemplo, se ele compra um imóvel em construção, que é o caso de vocês. Com financiamento. Ele não precisa correr para a prefeitura nos primeiros 30 dias. Até porque, em regra, o sequencial ainda não está individualizado. O sequencial ainda está no terreno, né? Então, ele não consegue fazer isso. Mas aí tem uma segunda regra de que, concedido o habites, né? Você tem 90 dias para fazer isso. Então, tem um prazo também. Você comprou agora, está em construção, o pai entregou em dezembro, vocês estão com para entregar agora no segundo semestre da Marineira, por exemplo. Então, se tirar o habites em agosto, em setembro, ele terá até novembro, até dezembro para correr para a prefeitura e lograr a alíquota reduzida. Agora, se ele perder esse prazo, acabou, você vai pagar os 3%. Meu Deus, 40% é muita coisa. Aí você tem situações... Alerta é importante aí para todo mundo ficar atento, né, no prazo. Tem negócios que são, às vezes, muito confusos, que acontece, das pessoas, nem o vendedor confia no comprador, nem o comprador confia no vendedor. Era isso que eu ia dizer, acho que às vezes o próprio instrumento particular, eu acho que ele acontece às vezes mais por causa disso também, não é não? Mas tem um caso vai inverso. Vai dar um sinal, aí fica meio preocupado, aí o cliente, o comprador, isso normalmente ele não é assistido, a verdade é essa. Nem o vendedor e nem o comprador, ele tem uma assistência de um profissional jurídico da área, certo? Então, aí nem o comprador quer dar o sinal, o vendedor também não quer assinar nada porque não recebeu nenhum valor, e aí se convenciona a pagar tudo na escritura, o que é um risco. Primeiro para o comprador, porque se você chegar na prefeitura sem essa declaração, sem esse documento, ela até recepciona, mas ela recepciona como se o negócio foi realizado há mais tempo
e ela vai lançar os 3%. Ela recepciona a escritura que você está falando. Ela recepciona o pedido do ITBI. Certo. E aí ela vai entender que você não tem negócio, ela vai imaginar que esse negócio foi celebrado há algum tempo e que você não apresentou. E você não apresentou o documento porque senão você entregaria a data passada, né? Então, tem casos que você pode fazer isso, né? Dizer à prefeitura que está sendo celebrado um negócio que vai ser pago todo na escritura. E ela vai aceitar e vai cobrar os 3%. Se for o caso, é uma saída. Mas assim, vamos lá. Deixa eu só tentar voltar aqui. A pessoa tem, por exemplo, comprou uma casa, certo? Pagou. Só que, pelo que eu estou entendendo aqui a pergunta, a pessoa quer saber qual é o documento que a pessoa precisa ter para legalizar. Estou imaginando a pessoa ter um imóvel que não seja legalizado, certo? Estou imaginando aqui. A pessoa iria partir primeiro para as certidões. Sim. Para saber em que estágio está. O ponto de partida, para nós, o nascedor, é a gente ter acesso à certidão do imóvel junto ao cartório de imóveis. Então, é o nosso norte. Lá vai estar dito a quem pertence aquele imóvel, né, se ele tem alguma sequela, algum gravame, algum ônus. Se está hipotecado se ele está totalmente regularizado, porque existe ainda uma gama de imóveis ainda, os doutores aqui, Albino e Adriana, conhecem bem, que ainda estão com registro muito antigos, né, até anterior à lei de registro público, que é de 73, e que essa lei veio dar um norte para poder aperfeiçoar as informações da matrícula. Eu vejo, às vezes, umas certidões ou escritura que tem, assim, cruzeiro, né? Você vai analisar a certidão. Menina, cruzeiro. Tem coisa, tem identificação de imóvel em palmo. Em palmos. Em palmos? Em palmos. Essa foi boa. Tem. Coisa muito Era bom antiga, depois a era gente em palmos. um exemplo, né, para publicar. Exatamente. Então, tem coisa assim realmente surreal, realmente. Então, através dessa certidão é que o profissional do direito, né, o advogado sendo especialista, ele vai entender de que aquele imóvel está apto para, de imediato, ele ser transferido. Porque, às vezes, acontece, e isso é muito natural, né, de você ter um título, ter uma escritura antiga, que está no nome do seu pai, dos seus avós, às vezes acontece, né? Mas como aquela questão da tradição, saiu do avô, passou para o pai passou para o neto, né? Para o filho, né? E aí se pensa que está regularizado. Entre eles até, às vezes, assinam um documento particular, né? Então, só que, ele tem digamos, a posse legalizada, porque está caracterizado como ele tem essa posse, mas ele não tem o domínio completo, ele não tem a propriedade. Ou seja... Pois eu falo tanto sobre isso, que as pessoas às vezes acham que ter o imóvel e ter a propriedade, são coisas completamente distintas. São diferentíssimas, né? Exatamente. Entendeu? Então, o norte é a certidão, isso que vai nos dar, né, o norte para a gente... Certidão de cartório, né? Certidão do cartório de imóveis. E daí, partindo da premissa que esteja tudo ok, né? Se o que José... o dono seja mesmo o dono. O seu José, né? E a né? dona Maria, aquele casal, né? Então, aí vai verificar a questão fiscal, se ele está em dia com o IPTU, coisa simples, mas que é necessária para saber, né? A famosa TP, que é a taxa do corpo de bombeiro, né? Tudo isso são detalhezinhos que implicam, digamos assim, no fechamento, no final. Mas estando, já que a colocação aí da pergunta é quais são os documentos. Então, primeiro, a certidão do cartório de imóveis, né, a situação de IPTU, a situação de bombeiro. Só um parênteses para ajudar aqui o pessoal. É o seguinte, pessoal, lembre-se que certidão do cartório, cada cartório que a gente chama tem uma região. Então, a pessoa não é qualquer cartório, é o cartório da região do imóvel. Né? Em Recife são 7. Isso. Eram 4, em 2017 houve uma alteração e ampliou para 7. Então, esse é um caso, desculpe me estender, mas é uma coisa que é importante que se diga. Nós temos imóveis aqui em Recife que você tem que ter as certidões em 3 cartórios. Por quê? Porque você não sabia. Olha aí. Dica de MBA. Vou dar um exemplo para você. Imóvel do bairro da Iputinga, ali naquela região do Caxangá Golf Clube. Certo. Sim. Você tem lá o Engenho Príncipe. A gente tem o Engenho Príncipe. Perfeito. Então, ali, outrora, até 1982, era o primeiro cartório de imóveis do Recife. Certo. Primeiro. De 82 até 2017, passou a ser 4º cartório de Recife. E de 2000... Já não sei que não é o 4º, porque se o 4º já não é lá, então... E 2017 para cá, passou a ser 7º. Então naquela região... Você tem que ir no primeiro. Então, você vai primeiro no 7º, no atual. Sim, entendi. Você vai no 7º. Se não tiver lá, tem que ir para o anterior. Aí, lá não acusa a propriedade. Vai dizer, existe aquele imóvel. E não existe.
Aí você corre para o quarto. Chega no quarto, também inexiste. Significa que não houve nenhuma apresentação de um título formal entre 82 e 2017. Entendi. Aí você vai ter que ir para o primeiro, que lá ele deve estar no primeiro. Que se for um imóvel legalizado, ele se for... Ou não é legalizado. Às vezes acontece, você tem uma casa. Acontece muito, mas o que está legalizado é o terreno. A pessoa lá em 1960 construiu, não averbou a construção. Aí você recebe as 3 negativas, nem está no sétimo como casa, nem no quarto, nem no primeiro. E agora? Não tem um móvel, não. Tem que esgotar. Quando é casa, tem que esgotar. O importante, eu acho, para o pessoal que é leigo, né, que está perguntando isso, que é leigo, existem profissionais que são justamente para auxiliar. Então, você tem que... Primeira coisa, quando você vai comprar... É a próxima pergunta, Adriana, exatamente sobre isso. Quais os profissionais? Você já se antecipou? Porque, assim, o que é que a gente indica, né? A gente, no caso, vocês, a gente como advogado, tem que procurar um profissional, porque senão é aquele barato que sai caro. Você diz, eu vou fazer sozinho, vou correr atrás... Tem a questão que o doutor Sandro falou, de isenção de alguma taxa ou um desconto, que a pessoa que é leiga, que não está acostumada a fazer esse tipo de transação, ela não sabe. Então, ela, às vezes, perde muito mais dinheiro por tentar se arvorar no processo sozinha e, às vezes, demora muito mais porque não sabe nem aonde ir. Por exemplo, um cartório desse vai rodar a cidade e vai procurar. Então, é muito importante. Primeira coisa, vai procurar um imóvel para comprar, seja um imóvel pessoal, de uso pessoal ou comercial, ou até mesmo para investir. Procura uma construtora de renome, já qualificada no mercado. Isso é muito importante. Já vai certeiro, né? Se for, né, o imóvel para usar pessoal, procura uma Pernambuco Construtora ou outra que tenha um imóvel, né, que seja lá do seu interesse e que caiba dentro do seu bolso. Então, é muito importante que seja uma construtora realmente já consolidada no mercado. Segunda coisa, se vai procurar um imóvel usado, pega uma indicação de um corretor. Se você não usou, alguém que já trabalhou com esse corretor, ou uma própria corretora também, uma corretora grande, ou que não seja grande, ou que seja uma corretora pequena também, já com muitos anos no mercado, porque eles fazem toda essa triagem inicial. Eles não vão atrás de certidão de execução fiscal ou uma execução trabalhista. Isso aí eles deixam para quando vai concretizar o negócio. Mas fazem toda aquela triagem inicial e pelo menos ver, básica, né? Exatamente, inicial, e ver que realmente o imóvel ele está liberado para venda. Então, é importante que faça toda essa antecipação aí, né? De se precaver de todo esse processo antes, né? Do negócio concretizar, para não vir a frustração depois, né? Procura o imóvel, se apaixona, reserva o dinheiro, aí quando vê, tem uma execução trabalhista que ainda não recaiu sobre aquele imóvel, mas que o juiz vai considerar uma fraude. Então, é muito importante. Às vezes, aqui, Adriana, eu vejo o pessoal do comercial meio assim, fica, poxa, mas o cliente está pedindo a certidão do empreendimento tal para comprar. Eu disse, que bom que ele está pedindo. Né? Como a empresa faz tudo dentro da linha, para a gente é maravilhoso que o cliente peça. Né? Outro dia a gente fez um evento aqui, tava o pessoal da imobiliária da gente com a certidão, procurando não sei o que no celular, olhando. Procurando patrimônio de afetação. Isso, patrimônio de afetação. Procurando na certidão patrimônio de afetação. E quando eu olhei aquilo ali, eu disse, meu Deus, o cliente está querendo ver. Eu disse, que coisa boa para quem faz, né? Para quem sabe. Seguramente ele se orientou antes, seguramente, né? Esse é o cliente que está orientado, né? Que está acompanhado por um corretor realmente capacitado, por um advogado que realmente sabe o que está fazendo. Mas assim, esse tipo de cuidado no momento da aquisição, ele é assim primordial para você ter segurança no seu negócio. A gente fala tanto que imóvel é um investimento de tamanha segurança, né? Se você tomar todas essas cautelas e todos esses cuidados. Se você estiver cercado de profissionais de sua confiança que vão lhe dar essa segurança de comprar um imóvel que esteja de fato limpo, de fato bem pronto para venda, de fato. Enfim, você vai ter de fato um investimento muito seguro. Legais para ser adquirido. Exatamente. Né? Exatamente. Que dê Agora, segurança. gente, vamos explicar para o pessoal o que é patrimônio de afetação. Quem que é essa? Quem que é essa? Responder. É um tema muito extenso que a gente pode dividir aqui para três, tranquilamente. Vamos brigar por explicação. Esse tema ele é bastante amplo, né? Mas, em regra, a gente está aqui nos estúdios aqui da Pernambuco Construtora, e eu digo a alguns clientes que sempre, quando procura, que a gente recepciona cliente, né, que compra o imóvel na planta, literalmente, né? Outros que compram em andamento, outros que compram depois de pronto, e compra de terceiro, que é o do particular, né? O do particular, no início, a gente já nós colocamos aqui assim, os principais pontos que acho que são muito importantes, né? Mas eu sempre digo o seguinte, quando você compra um imóvel em lançamento de determinada construtora, e aí, como por exemplo aqui estamos em Pernambuco Construtora, não só porque tem um nome, tem um know-how, tem a expertise, tem
né? Essa gama de situações que exige que vocês andem na linha. Né? A exposição de qualquer forma da empresa faz com que a gente tenha mais cuidado. Isso é uma coisa já de cara assim, essencial e importantíssima. Você já está pisando num ambiente, digamos assim, sólido, seguro. Né? A construtora Pernambuco ela não pode divulgar, lançar, né, no mercado um imóvel irregular. Não tenha dúvida, o imóvel nem começou ainda, o imóvel tá lá, o terreno está limpando, não chegou nem um bate-estaca ainda, está lá só o tapume, né? E o stand de venda. Mas por trás daquilo ali, existe, no mundo jurídico já existe aquele empreendimento. No mundo jurídico já tem lá, se for tirar uma certidão da matrícula, vai aparecer lá aquele empreendimento, né, com tantas unidades, tantos metros quadrados, está lá a previsão de entrega, uma série de requisitos, de informações para dar segurança. E, sobretudo, essa questão do patrimônio de afetação, porque hoje o incorporador, o papel dele é construir, né? Ele não é banqueiro, então só se constrói com dinheiro, né? Então, via de regra, a construtora, ela procura no mercado uma instituição financeira para obter recurso suficiente para alavancar aquela construção, aquela obra. E aí, hoje, via de regra, o banco só concede esse financiamento se a obra estiver afetada. O que é afetada, né, que a gente pode estender o assunto aqui para a Adriana e para a Albino, é a questão da segurança para o banco e para os compradores, né? Porque ele tem a contabilidade dela é apartada, né? O porque CNPJ é apartado. É separado, as contas são separadas. Falando bem o próprio CNPJ, né? Exatamente. Ele é apartado. Não é o CNPJ da construtora Pernambuco. Naquele empreendimento é com uma empresa coligada, que a gente chama de SPE, né? Uma sociedade de propósito específico. Né? E aí é um CNPJ próprio que vai facilitar a contabilidade própria, onde aquela contabilidade não se contamina, não se mistura com as outras empresas. Então, se uma determinada obra estiver dando prejuízo, não alavancou o suficiente, né, existirá um problema isolado. Perfeito. Não vai atrapalhar nós demais. Exatamente. Eu acho que vale a pena até a gente trazer um histórico disso aí aqui no Brasil, né? Não só aqui no Brasil, isso obviamente é algo que já foi visto em experiências de outros ramos, de outros países. Mas o patrimônio de afetação basicamente é um mecanismo legal para a gente assegurar que a empresa ela não vai ruir caso o empreendimento rua e vice-versa. É como se fosse, é como se blindasse o empreendimento, né, específico, ele sozinho, blindasse Perfeito. Ele da empresa mãe. Eu fico falando um pouco isso, né? Porque a Pernambuco, como tem muitos anos, tem muitas obras, eu costumo dizer que separa do patrimônio da empresa. Né? Porque se houver alguma coisa com a Pernambuco, aquele empreendimento ele está em separado. Né? Eu acho que de forma mais simples ainda, a gente consegue falar o seguinte: o próprio nome já diz o que é. O patrimônio de afetação é basicamente o patrimônio daquela obra está afetado a ela mesma. É só para o pessoal entender depois. Eu me lembro que isso foi muito tratado na época com relação à história da Encol, né? Que foi muito isso, porque a Encol ficou muito conhecido o caso Encol, daquela coisa que o dinheiro ia para uma obra, ia para outra obra, e isso veio a acalmar, digamos, eu acho, acalentar o coração dos consumidores, né? Eu acho que para isso... Mas levou tempo, levou quase uma década, porque a Encol ela começou a ruir em 95 e a lei do patrimônio de afetação é 2004. 2004, é 9 E aí eu me permito aqui uma parte, eu trabalhei na Encol. Eu trabalhei na Encol como corretor de imóveis. E lá era interessantíssimo, porque é o seguinte, era um caixa único. Deve ter sido uma experiência, viu? Hoje eu virei advogado graças à Encol. Eu devo tudo àquela empresa. Lá era um caixa único, botou dinheiro... Era uma empresa que era uma monstruosa, de grande... Eram 703 ou 704 canteiros de obras espalhados pelo Brasil inteiro. Ao mesmo tempo. Em Recife eram 21 ou 23, não lembro assim exato, mas eram 21 ou 23 canteiros de obra. Só entregou 3. Né? 20 e 21 ficaram para trás. Depois foram concluídos ao longo do tempo pelos próprios condôminos. E eu chegava lá com a necessidade lá de... Eu trabalhava lá na parte de imóvel usado. Eu entrei na Encol pela porta de terceiro, do imóvel usado. Porque a Encol, ela tinha uma... Aqui em Recife, no Brasil inteiro, ela só aceitava executivo de vendas. Ela não aceitava corretor de imóvel. Logicamente, tinha que ser corretor, tinha que ter CRES. Mas por que ela usava executivo de venda? Porque tinha que ter curso superior. E eu não tinha. Eu era corretor, mas não tinha curso superior. E aí eu tenho um amigo meu, que era agente comercial lá, Luciano Casanova, saudoso, já falecido. E era meu amigo do peito. E aí ele disse, um dia que eu tive uma oportunidade, eu boto para dentro.
Aí surgiu uma oportunidade do gerente que trabalhava aqui, era de São Paulo, voltou para São Paulo. Aí ele chegou, me chamou de gordinho, não sei porquê. Aí ele chegou a tua vez, vem-te embora. Aí eu fui embora para lá. E aí eu fui trabalhar com o mercado de usado. Eu não conhecia nada do mercado de usado. Eu só conhecia como corretor, demonstrar o produto, uma experiência. E eu tive dificuldade, porque lá não tive esse apoio. E aí eu fui atrás. Eu tinha um amigo meu que era titular de um cartório de Olinda. E aí eu comecei a me interessar. Quando eu fazia minhas vendas, eu fazia tudo. Eu corria atrás de certidões, corria atrás, enfim. Então, fui gostando, aí virei despachante, virei escrevente depois, né? Por isso que eu passei 14 anos em cartório, nesse cartório desse amigo meu em Olinda. E aí, quando eu estava na gerência lá de usado, a gente chegava assim, ó, eu preciso da manhã, tipo, R$1.000 da manhã. Isso hoje é essa hora, 10 para as 5 da tarde. E aí, amanhã estava os R$1.000. Todo mundo que fechava negócio na filial de Recife, entrou sinal que fosse, eu pagava na carteira mensalidade intercalada, mandava para o caixa da matriz. Ou seja, o que tinha mandava e o que se solicitava chegava. Era assim. Um dinheiro entrava, outro dinheiro saía. Vai saber como é que se controla um negócio desse? Me diga. E aí você não tem como. Você só descobre quais são as filiais, quais são as obras deficitárias no balanço do final do ano. E aí deu no que deu, infelizmente. E aí, assim, desculpa atrapalhar, mas é nisso que a gente vê esse histórico que é importante trazer, exatamente por isso. Assim, a gente vê todos esses exemplos que a gente teve, não só da Incol, outras empresas também no Brasil todo, que, enfim, empreendimentos que estavam ali afetando famílias inteiras, várias famílias, e ruíram. E, enfim, o direito brasileiro vem evoluindo com o tempo e traz um mecanismo que é o patrimônio de afetação para poder exatamente delimitar uma segurança jurídica adequada para quem está adquirindo o imóvel, que, na verdade, o maior assegurado nisso tudo é o consumidor, é a pessoa que está adquirindo o imóvel. A instituição bancária está assegurada. Como se fosse um seguro que a pessoa não quer usar, né? Tipo, que o ideal é não usar. Tem um caso clássico de Olinda, tem um caso, são uma empresa... E existe vários benefícios também para a empresa que entra, né? De qualquer forma, né? Ela é obrigada a participar do RET, né? Que é o regime especial de tributação. Então é bom para a empresa também. Isso, para você conseguir o RET, né? Que é Você tem que afetar a obra. Você tem que afetar a obra. Aí eu tenho um caso, eu não vou citar o nome, lógico, mas tem um caso clássico aqui numa cidade do Grande Recife, que ela tinha 2 obras que quebrou, a empresa quebrou, ruiu, e isso é agora há poucos anos atrás. E uma obra estava afetada, tinha um financiamento de um banco, e a outra não estava. Resultado, a que estava afetada, o prédio já foi terminado. O banco concluiu e está chamando os proprietários, né, um a um para renegociar. Porque tem que fazer uma composição, lógico. Só já outra para o pessoal também que pode acontecer isso, tá, minha gente? Quando é afetado, se for financiado com o banco, aquilo ali também, o banco pode terminar aquela obra. É isso que a pessoa tem interesse, né? Tem interesse, né? Por isso que ele financia isso. É o patrimônio, né? Exatamente. Por isso que ele só financia a obra afetada, né? Por isso, porque ele pode pegar aquilo ali, separa do patrimônio da empresa, pega aquele recurso que tem e termina a obra. Né? Então é uma garantia. Essa é a segurança. A mesma garantia que o banco tem para ele, né, com relação ao patrimônio que ele está deixando alienado ao financiamento, tem também o cliente que está comprando. E tem outro detalhe, Mariana, importantíssimo, principalmente para vocês, que é motivo de muita dúvida. Tem aquele cliente que não gosta de dever nada, porque tem horror para pagar correção, juros, né? Então ele quer pagar à vista. Mas aí, se ele tira a certidão, vai aparecer o financiamento lá, gravado lá, em favor do banco tal. E aí eles estão pagando à vista e meu imóvel já está hipotecado. Isso não é problema, porque como a consultora é obrigada a destinar todo o recurso recebido para aquela contabilidade, então tanto faz ser um sinal como ser a parcela do valor inteiro. Ela é obrigada a canalizar para aquela conta daquela obra. Então não tem problema nenhum. Pode pagar, né, o cidadão à vista, para você ficar livre das correções, e não tenha dúvida, no final da obra vocês vão receber a sua escritura quitadinha. Tá vendo, pessoal? Não sou eu não, sou eu não, porque eu falo isso. Tem cliente que pergunta isso mesmo. Tem não, a maioria pergunta. Que explicação perfeita, foi muito bom. Olha aí, minha gente. Porque não Prestem pode... atenção. Prestem atenção. Veja, uma diretora comercial falar isso, parece que a gente está só trazendo para o nosso lado. Olha, tem a segurança que vai fazer, porque a gente está falando de uma coisa, mas é lógico que eu tenho a Pernambuco por trás. Estou falando de empresa, você está falando de forma geral, você não está falando só da Pernambuco, que é assim. Isso. E vocês são... E eu falo muito isso. E vocês são fiscalizados pela instituição financeira. Total. Se você ver bem, você pode muito bem receber 500 mil numa venda à vista, rapaz, eu vou mandar esse dinheiro para aquela outra obra lá, que eu estou precisando de caixa, porque lá não tem afetação.
Não pode fazer. Pode até fazer, mas não deve. Vai se responder depois, inclusive, criminalmente. Você tá infringindo aquela regra. Então, né, eu não vejo isso se tratando, gente, de tratar a coisa com empresa séria. Sim. Porque pode ser que tenha empresa, e a gente sabe que tem empresa. Empresa é empresa, enfim. Perfeito. Eu acho que... E também, depois que a gente começou a utilizar isso, eu sei que é benefício para o cliente, mas também é para a gente de organização, questão também de gestão de uma obra. Quando você começa a misturar as contas, como é que você vai fazer a gestão específica financeira da obra, né? Então, para a gente também veio... a empresa mudou muito quando isso aconteceu, porque teve que se organizar para que a contabilidade fosse individual, para que o recurso fosse individual. Isso foi um ganho para o cliente fenomenal. Sim. E, às vezes, eu sinto que o cliente, quando ele vem comprar e com medo dessa coisa de estar financiado, ainda parece que tem aquela mentalidade do passado, de que não vai nunca baixar a hipoteca, né? De que não vai nunca conseguir, que o apartamento dele vai estar hipotecado para o resto da vida, né? E está lá a obrigatoriedade da empresa de fazer a baixa por conta da afetação. E o banco já recebeu aquele valor, né? Então... Exatamente. Hoje a gente acompanha, assim, é muito interessante, porque como impacta em várias áreas, né? No marketing e no comercial, a gente acompanha de perto cada obra. Quanto que foi investido para o marketing? Quanto que foi investido para o comercial? Dentro daquele centro de custo. Então, nesse dá para gastar mais um pouquinho, nesse tem que gastar menos, nesse não sei o quê. Aí o comercial vem, não, que eu preciso vender, que eu quero dar uma premiação. Mas peraí, calma, esse aí a gente já gastou tanto. Porque então, cada um tudo tem é vida analisado própria, individualmente. Então, assim, é um nível de organização realmente fora... Às vezes chega uma nota fiscal aqui para a gente implantar, que é implantada em 5 obras. Exatamente. Quando eu vou aprovar, está lá. Se o custo é de todas essas obras, tem que ser repartido por todas as obras. Então, assim, que a gente fica... E aí, cada gestor de cada obra acompanha o seu centro de custo. Aí, de você, se botar uma coisa que não está autorizada. É verdade. Dá uma briga. Tá vendo que funciona o patrimônio de afetação, tá vendo? Todo mundo é responsável pelo processo, né? Então, assim, o banco fica responsável pelo processo, o cliente está entendendo como é que funciona o processo, as pessoas da empresa também se responsabilizam pelo processo, então você cria uma cadeia virtuosa, né? Isso é muito interessante. Ganhando, todo mundo ganha. Então, vamos lá. A próxima pergunta seria isso para a questão do profissional. Foi ótimo, Adriana, porque as pessoas... a gente aqui na empresa tem o serviço de assessoria imobiliária. E, às vezes, o cliente não quer fazer com a gente, não quer contratar. Ele fica à vontade, não é obrigado a contratar. Mas, toda vez quando ele vai fazer sozinho, aí, eita, tem que ir no cartório fazer não sei o que é, eita, tem que ir no banco fazer não sei o que é, um monte de coisa. É muita coisa. E às vezes perde as dicas, né? Como o doutor Santos estava falando. Deixa passar alguma coisa e até fica prejuízo. Né? Não, e hoje o tempo é muito valioso, né? Então, assim, se você está usando o seu tempo que você poderia estar produzindo para outra coisa, ao invés de contratar alguém que é especializado no assunto, né? Tipo, não faz nem sentido você... Tem uma pergunta aqui interessante, que a Sandra até já respondeu. Existe alguma forma de financiamento ou benefício para auxiliar na legalização, que fala da questão da alíquota? E a gente já falou aqui, do desconto, né, do ITBI. Que tem desconto, a pessoa tem que ficar ligada. A pessoal que tira financiamento pelo SFH também tem, né? Pelo imóvel financiado também, então, ele se enquadra naquela regra de 90 dias. Tirou a BITS, isso. Certo? Se for um imóvel que vai usar financiamento bancário, ele tem 90 dias para tirar o ITBI. Mas vai outra dica aí também, que a gente só descobre na prática depois que apanha. A prefeitura é muito espertinha, a prefeitura, certo? Você compra um negócio no particular. Quando se trata de obra nova pela construtora, a construtora tem total interesse de chamar o cliente, tirou a BITS, de correr atrás da documentação, porque aquele financiamento vai para o caixa da empresa. Né? Então, vocês têm uma estrutura... Acho que a empresa tem mais interesse do que ele. Exatamente. Né? Então, aí vocês vão estar bem assistidos. Agora, quando é um particular, isso vale uma dica. A pessoa inicia um contrato e vou lá, um imóvel de 500 mil, vou dar 100 mil de sinal e 400 pelo banco. E aí vai correr atrás da documentação. E ele sabe que tem uma regra de 90 dias do financiamento, para tirar a alíquota reduzida depois do financiamento, se tiver financiamento. O que a prefeitura tem feito hoje, infelizmente, você apresenta o contrato com aquela autorização que o banco dá para tirar a carta tirar o ITBI e a redução, porque se for pelo SFH, né, que é o imóvel, se eu não me engano, até 50% até 950 mil, sobre o valor você paga um financiado. percentual sobre a poupança. A poupança é aquela diferença, né, do valor do contrato ao valor da avaliação do financiamento, que é a sobra. Os 20%, em regra, 30%. E outro percentual menor em cima
da parte financiada. Isso. Então, são duas alíquotas distintas. São duas alíquotas distintas. Uma para a parte do recurso próprio. Exatamente. E outra para a parte do Que financiamento. é 2% e 1% do valor financiado. Isso. Ele dá um benefício para quem tira o financiamento. Aí você, quando corre para a prefeitura para tirar, está aqui, aí, e o banco ele dá uma declaração, né? Ele está lá, o valor da avaliação, ele dá uma declaração para poder tirar o ITBI. Aí você pensa que aquela declaração de hoje, 30 de maio, vai surtir efeito para a alíquota reduzida, que a cartório a prefeitura está pedindo, eu quero ver a promessa. Sim. Se você celebrou a promessa há menos de 90 dias e está lá previsto que você paga com financiamento bancário, você logra a alíquota reduzida. Mas se você fez esse negócio há 4, 5 meses atrás, vai pagar a alíquota cheia. Olha então, aí. A prefeitura, infelizmente, usa dessa Tudo tem que prerrogativa para ficar, poder... O cliente tem que estar sempre atento aos prazos legais de acordo com cada situação. Aí, como a gente colocou aqui, só Esse quem pode podcast dizer aqui isso... é um MBA, viu? Tem que escutar bem devagarzinho, anotando as dicas. Então, já teve caso da prefeitura aceitar só a declaração e lograr a alíquota reduzida, já teve. Mas, em regra, infelizmente, não é assim. Normalmente... A maioria dos fiscais e outra, pede... Ele falou até uma coisa que eu fiquei pensando, né? No caso, o sinal, que é o recurso próprio, é importante você também ter isso na sua mente. De quanto que você vai investir depois para poder ter o ITBI, né? A alíquota daquele sinal tem um peso, porque é maior o valor que você vai pagar. Em regra, assim, eu acho que a dica de ouro vai comprar, já compre planejado para regularizar. Porque tem muita gente que compra, principalmente imóvel próprio, né? Compra pensando em regularizar, depois eu vou regularizar. Não. A dica de ouro já compre com o planejamento correto e de preferência assistido por profissional, a gente volta lá, para que você já regularize, já tenha esse valor lá separadinho, que você já ganha o desconto, você já consegue facilitar a sua vida. Quanto mais rápido você regularizar, melhor. E aí tem outra máxima do direito imobiliário que a gente tanto fala, só é dono quem registra. Então, assim, vá registrar o seu imóvel. Engraçado que, às vezes, Albino, a gente exige que o cliente resiste, né? Ele fica assim, mas por que vocês estão preocupados com isso? Porque a gente não quer o imóvel no nosso nome, né? O imóvel tem que estar no nome da propriedade. Não é só interesse de quem compra, é interesse de quem vende também. Porque enquanto você está constando como dono do imóvel, você está responsabilizado por ele, você está ligado a ele, você está sujeito a ele. Essa daí é uma boa explicação, que é uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, eu vendi o meu apartamento, certo? Para uma pessoa... Eu não sou construtora, sou Tani, e vendi para uma pessoa, Ana. Ana comprou o meu apartamento e não legalizou. Não fez a escritura e o registro lá. Então, assim, no final das contas, o que é que pode acontecer com esse apartamento que é responsabilidade de Tani e não de Ana? Qualquer débito do imóvel que seja em razão do imóvel, da existência do imóvel, como IPTU, por exemplo, pode ser cobrado de você. Condomínio, tudo. Inclusive pode vir bloqueio de conta corrente por uma execução fiscal, Serasa. por uma execução Serasa, a propriedade do imóvel. protesto. Você pode alugar e colocar aquele condomínio para... E você não pode cobrar o condomínio de quem não é proprietário. Não, né? você Você não pode cobrar judicialmente, tem que atrelar a propriedade. Com a promessa de compra e venda, você consegue informar o condomínio para que o condomínio cobre de quem de direito, mas ainda assim, isso é baseado em entendimento e o ideal seria que o dono fosse cobrado. E o dono é quem registra, quem vai atrás de trocar a titularidade do imóvel junto à prefeitura, por exemplo, junto ao condomínio, informar o condomínio que adquiriu a propriedade do imóvel, que a partir de agora é o responsável. Por exemplo, quem vende, o fulano de tal que comprou o imóvel é o responsável. Mas porque aquela dívida está ligada ao imóvel. Porque a pessoa que vendeu, de repente acha que, vendi, assinou o contrato, agora ele é o proprietário, eu não tenho mais nada a ver com isso, vira as costas, meu dinheiro está no bolso, está tudo resolvido. Não, tá. Às vezes acontece, Tânia, aqui do financeiro subir com uma pessoa que já comprou da Pernambuco, escriturou em nome dela, ou não escriturou alguma coisa, e já vendeu para outra pessoa. E chega a outra pessoa aqui procurando a empresa para passar por nome da pessoa direto. Só que ele não está ligado que tem que primeiro passar para a primeira pessoa, para depois... Esse é um bom exemplo também, que aí nesse caso são 2 TBIs, 2 registros. A pessoa tem que passar primeiro para a pessoa. É tudo dobrado. É de quem... É de quem o custo? Não, no caso, geralmente é de quem compra. Então, se a primeira pessoa comprou... Sobra para o cliente final que não procurou se acercar, né, de profissionais. Ele vai ter que pagar 2. Não procurou ter certeza de quem era o proprietário do Exatamente. imóvel. Olha só quanta coisa muitos casos. E outra coisa, quando a construtora vendeu a João, e João vendeu a Antônio, cedeu a Antônio, repassou,
João, em regra, já recebeu. E aí, se não faz um documento amarrado, um contrato, você precisa transferir da construtora para o seu nome, para depois do senhor para mim. Então, eu vou deixar aqui uma parcela aqui atrelada, eu só pago esse pedacinho aqui, que não pode ser qualquer coisa pequena, logicamente, depois que o senhor provar a regulação no seu nome. Mas, em regra, quando não se procura um profissional, em regra, passa direto, a pessoa paga sorrindo, sorridente, se muda, está lá usando o imóvel, quando ele vai fazer a escritura... Que ele vai procurar lá o seu João, eu já lhe vendi, eu já assinei o contrato. Tem mais nada a ver com isso. Não está dizendo, não tem dito isso no contrato. De forma proposital, achando que vai ter algum benefício e que isso é possível, mas não é possível. Fica lá morando, porque comprou da construtora, da Pernambuco Construtora, que sabe que é uma empresa séria, que não vai ter nenhum problema, então ele fica lá usando sem escriturar. E daqui a pouco ele aí resolve se mudar para um apartamento melhor e diz assim, olha, eu vou para um apartamento maior, vou vender esse aqui. Aí vem para a construtora e diz... Quero passar direto para quem comprou. Não pode. Não é Pernambuco Construtora que não quer fazer esse favor para você, porque não pode. É a lei que diz que não pode. Tem que passar de quem comprou. Inclusive, a empresa já botou no balanço dela, a declaração, tudo declarou já imóvel, que vendeu ao outro cliente. Não tem nem como desfazer uma coisa que já foi feita. Existe um provimento aqui no nosso estado, né? Que facilita isso hoje. Pode chegar aqui o seu Antônio, que é o segundo comprador, e com a promessa, né, do seu João, sim, que foi o primeiro pedir para Pernambuco passar direto. A Pernambuco vai passar direto para seu Antônio. Mas vai ter que narrar, historiar, logicamente, que a Pernambuco não recebeu nada do Antônio. Recebeu do João, que seu João, em tanto de tanto, sim, cedeu ao Antônio. Renda da empresa. Não, exatamente. Então, você vai transferir. É uma escritura de compra e venda com concessão. Houve um entendimento que ainda tem, você não vigor em São Paulo, mas que caiu aqui. Que você não pagar, só paga, vai pagar. Houve um período do ano passado, logo no começo desse entendimento, que a prefeitura estava aceitando só o ITBI, direto, Pernambuco para seu Antônio, ali cliente final. Mas aí caiu esse entendimento porque o STF combina as coisas e esquece de combinar com os municípios, né? Porque IPTU, ITBI é matéria tributária municipal. E ele vai deixar de arrecadar aí esquece de combinar. Tá bom, é a Corte Suprema, mas esqueceram de combinar com os municípios, os coitadinhos dos municípios, né? Que vão deixar de arrecadar. Exatamente. Aí aqui caiu. Então, se levar uma promessa de compra e venda concessão, a prefeitura vai lançar. Aí ele vai pagar, ele vai pagar 2 ITBIs. Quando for lavrar a escritura, são 2 atos pela compra e pela cessão. Quando for registrar, são 2 atos, compra e cessão. Esse provimento ainda está vigente e como está vigente, não evita a tributação dobrada, né? Sim. Mas evita o registro da promessa. Antes de você registrar a promessa. O título do seu João com a Pernambuco tem que ser registrado. Então, não 3 registros. A promessa, a compra e venda e a cessão. Agora então, são 2. Só paga 2 atos, mas não paga o registro. E aí a comunicação é um valor fixo, R$105, R$107, a comunicação daquela promessa. Mas outrora-se pagar 3 registros. A gente pode, já que a gente está nesse assunto de transferência, de titularidade, essas coisas, a gente pode falar um pouco sobre uma dúvida que tem assim, 2 perguntas ligadas a isso, que acontece muito com o cliente, é em nome de quem vai colocar o imóvel. Vou imaginar aqui, imaginar uma família, um casal, né, que tem 2 filhos, um exemplo, certo? E aí, primeiro existe a dúvida, às vezes, entre eles, em nome de quem vai colocar. Né? Você vai colocar em nome dos 2, você vai colocar em nome de um. E depende ainda do regime, isso, né? De casamento. Isso que eu ia dizer, imaginando... Essa é complexa. Essa é complexa. Eu mesmo já estou falando, já estou viajando aqui, né? Essa é complexa. Mas eu vou ir para o mais fácil. Vamos lá. Vamos imaginar que o casal quer colocar em nome do filho, certo? Para que já pule já alguma coisa, questão de inventário. Isso é possível? Vamos lá. Imagine que um cliente nosso, um casal que tem 2 filhos e compre em nome dos filhos, os filhos sejam menores, certo? Na hora de escriturar, vai escriturar em nome deles, sim ou não, se pode, sim ou não. E se eles conseguem pular o estágio de inventário caso um dos 2 morram. Meu Deus. Mas é uma pergunta boa e chega. Como não pode bater na mesa, eu não posso dar aqueles 3 toques. A produção não deixa bater na mesa, a gente não pode tocar a pergunta, não pode passar a pergunta. Passa pano, mas pula uma casa.
Porque essa dúvida surge no início da negociação. Isso. Porque, estou partindo em do regra, que você disse. isso só acontece Depois, quando ele quita o imóvel, que ele quer, chega aqui e fala, eu comprei, está quitado aí, está pago, mas eu quero botar o nome dos meus filhos. Aí você vai estar com um problemão, porque aí não pode. Porque você é obrigado a fazer a DIMOB. A pessoa já está comprando pensando nisso. Né? Então, se surgir essa dúvida no momento, e eu, consultor imobiliário, né, se ele não tiver consultado um consultor jurídico, eu como corretor, eu diria, ele vai, então, já bota no nome da sua criança. Ah, mas um tem 6 meses, ou tem 6 anos, não importa. Hoje a criança, todo mundo sabe aqui, nasceu, já sai da faculdade, ele sai nu, sem fralda, mas sai com CPF. Ele sai com CPF. Sai da maternidade já com CPF. Começou isso por causa dos planos de saúde também, né? Eu me lembro até quando meu filho saiu, eu disse, já tem que ter CPF já, porque senão o plano de saúde já... Aí você tem que atravessar a rua, ir na Jesus Correios, ou ir na Caixa, ou ir no Espécie Cidadão. Hoje não, hoje é automático. Nasceu... Né, já nasce com CPF também, com sobrenome, com tudo que tem direito. Já nasce com o nome podendo ser usado. Já nasce com responsabilidade. Então, aí, responsabilidade. Então, o casal pode sim colocar o nome do filho. Agora, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que fazer a doação dos recursos. Na fazenda estadual. Então, eu ia perguntar, e como fica no imposto de renda? Era a minha pergunta. Porque, como ele vai declarar no próximo ano? Ele tem que declarar, né? Que ele doou aquele dinheiro para o Júnior. Mas aí ele declara só o que ele pagou à consultora dentro daquele ano. Por exemplo, se foi um imóvel que foi comprado na planta. Perfeito. Pronto, porque eu tinha um cliente que estava com uma dúvida dessa aí, já respondemos. Menina, a gente já falou, já respondeu. Mas ele já pode procurar a Fazenda Estadual e já abrir esse processo, né? Para ele ir pagando o que é devido. Aí esse cálculo, confesso a você que eu não me integro bem, só sei lhe dizer que hoje até 69 mil e pouco, hoje é isento, não paga imposto. Se você fizer uma doação de 69 mil alguma coisa, 70 mil, digamos, ele pode é isento. programar, de repente, as doações. Ele pode programar, e aí é bom que ele avisa a Receita Estadual. E aí, ele vai fazendo a parte dele. Quando chegar na época da conclusão do pagamento, porque ele for fazer a escritura, aí não vai ter nenhum problema, ele vai estar lá transferindo. Até porque o cartório, quando for fazer a escritura, vai verificar que tem menor no meio. Perfeito. E ele vai pedir o recolhimento do imposto devido daquela doação. Ou, no caso da certidão de não incidência. Exato. Então, ele não faz a escritura. Você não faz a escritura hoje de um menor se você não tiver, tá certo, a vinculação daquele recurso. Aí pode... Deve ter batido, não tem como. Né? Então, às vezes aconteceu dele ter recebido uma herança, né? Do avô, por exemplo. Né? E aí, se for oriundo de uma situação, como é que ele comprou aquele imóvel? Não, eu comprei porque eu ganhei de herança. Essa herança ficou registrada em algum momento lá atrás. Aí tudo bem. Mas se for de recursos novos, do pai, da mãe dele, tem que ser declarado. Porque senão ele não faz a escritura. E a escritura fica como? Fica uma doação em vida? Não vai aparecer doação. Não fica doação, você doou o recurso. Vai aparecer a doação do recurso, do dinheiro. Você não doou o imóvel, não, você doou o recurso todo ano. É das crianças. Das crianças. Você já faz o contrato aqui com a Pernambuco Construtora, já faz no nome das crianças. Do Júnior. E ele doa. O boleto já vai em nome das crianças, o boleto. Comprou o Tamarineira Prince. Aí Tani, que é mãe de Júnior, vai pagar o Tamarineira Prince todo ano e dizer que declarou em doação para Júnior. No final do ano, quando você for fazer seu IR em março, eu vou dizer que eu doei. Você vai dizer que doou tantos R$1.000 durante aquele período de 12 meses. Você doou, pega todas as mensagens que você pagou, deu, como está dizendo, até 60 mil reais. Você vai ter que pagar um imposto e doação daquele valor. Você não está doando o imóvel, você está doando em recurso. A doação pode ser qualquer bem, dinheiro, quando eu quitar o imóvel é de Júnior. Tá lá no contrato, inclusive. Tá. E vai ser registrado no nome de Júnior. Você já fez no nome do Júnior, já fez. E aí, não sei se vocês têm essas contas assim de cabeça, mas é mais barato eu pagar os impostos de doação. Gente, mas a gente está falando de inventário. Eu fazer um registro de doação. Não, mas a gente está falando o seguinte, a gente está falando eu posso estar misturando, mas não, assim... mas veja só. Mas tu entendeu, não foi? Vamos tentar dar um passo para trás. Entendi. A gente fala do inventário. Porque muitas vezes as pessoas fazem isso por conta de inventário. Querem
não passar Sim, por fazer, inventário. fazer a doação em vida, né? Distribuir em vida os bens. Você Não pode não, fazer, Tânia, botar tu tá em distribuindo em usufruto, bota no vida nome o bem, mas ele não tem bem ainda. O bem não existe ainda, entendeu? Enquanto ele está Ele pagando não a tem fonte mensalidade, de ele renda, não a tem. criança não tem fonte de Eu renda. entendi, mas tipo assim, é mais barato eu pagar um imposto todo ano de doação e já comprar no nome do filho, Eu acho que ou eu fazer a doação em vida quando eu quitar o imóvel. Eu acho que eu entendi a sua transfere pro pergunta nome do e filho. assim, eu acho que Isso. já deu para perceber que não é uma pergunta que tem receita de bolo com resposta para todos Tudo os casos. depende, né? Tudo vai depender. Aí vai caber uma análise de se vai ser mais economicamente favorável você fazer a doação do recurso ou se você adquirir o imóvel, pagar a transmissão do imóvel e depois transmitir o imóvel em doação. Porque você tem que Isso. pagar o ITBI pro seu você nome. tem- Vai você ter tem que essa- fazer pagar pro conta, filho. né, Vai ter que minha fazer gente, pra conta, decidir. vai ter que Tem sentar com um fazer conta. profissional Isso aí. de confiança para que ele indique a melhor solução. Você tem várias soluções, inclusive Que é uma o- holding. Era uma a minha holding. próxima pergunta. Existe uma holding, né? Que a pessoa você faz. pode fazer uma holding Vocês podem falar familiar um pouco para sobre você. isso? Porque assim, a pessoa que tem muitos imóveis... nervosa. É porque eu amo esse assunto. É porque assim, minha família tem imóveis, Eu tá? poderia E é só um voltar a rolo. arrematar esse assunto da dúvida da Desculpa, Tami. vai. Depois a gente passa aqui. Vai pra Tá holding. previsto aqui essa pergunta de holding patrimonial, que você vai passar aqui para o doutor Albino. Mas a questão dessa dúvida, tá certo? Do É que mais vale barato mais a pena. O que é mais doar o barato? recurso, o dinheiro, porque não existe avaliação de dinheiro. Se eu estou doando 100 mil, eu vou ser tributado sobre 100 mil. Agora, se eu pego 100 mil, compro um imóvel, tá certo? Que daqui a 3 anos ele vai valer Olha, 200. 500. Aí você vai Avaliar- pagar imposto aí- sobre Patrimônio 500. valoriza. Aí eu vou ter então que- eu corro o risco. É isso que Aí eu vou ter que não botar o transfere imóvel. Não, patrimônio, você vai fazer entendeu? você vai gastar 2 vezes. Você vai Entendi. pagar para fazer a escritura no seu nome, Tami, Sim. e aí vai gastar ITBI, vai gastar registro, escritura e registro, e depois você vai doar para o Júnior. Entendi. E aí ao doar para o Júnior, Júnior. você vai pagar o imposto de doação sobre o valor do imóvel, Perfeito. e a escritura Perfeito. e o Tudo é registro. sobre o valor de Então, avaliação. Então, se quando puder você tá doar o doando dinheiro, é recurso, melhor, que o dinheiro não tem melhor. avaliação. Isso. É aquilo e aquilo mesmo. Ah, Enquanto você entendi. pagou, Olha, enquanto boa você vai dica. pagar o imposto. Entendeu? Então, na Novamente. verdade... Outra dica, Albino, que também a gente assiste o cliente, é o interessante que ele bote a propriedade no nome do Júnior e fique com o usufruto. Perfeito. Porque aí, se ele é menor, quem vai ter que administrar não é o pai e a mãe? Então, enquanto vida tiver, o pai e a mãe vai administrar, vai alugar, O que vai Aí é, ele o pode, que é na usufruto? hora- Vamos partir do Isso. que a pessoa não sabe o que é usufruto. Usufruto, não está dizendo uso, né? Uso e fruto, né? A fruição e o gozo daquele bem. Então, ele pode usar e pode dispor. Usufruir, Tá exato. certo? Pode alugar, ele Dispor, pode- dispor ele não pode. Dispor não pode. Dispor não Ele pode. pode- Dispor ele é. Só quem pode dispor é o Júnior. Tá certo? Quando os pais Proprietário. falecerem, O que né? significa dispor é vender. Dispor é você fazer o que você quiser. Negociar. Vender, inclusive, ele só pode alugar. Ele pode só alugar, pode só morar que é o e fruto. emprestar. Né? Ele pode morar, emprestar e alugar. Exatamente. Ele não pode vender. Não pode vender. Salvo se ele tiver uma decisão, o juiz autorizar, mediante alvará. Por Certo? exemplo, quer adquirir um bem de maior valor, então aquilo vai melhorar Ser o patrimônio parte de de patrimônio. Júnior. Então, o juiz Entendi. autoriza. Vai ser em como é um benefício menor de idade, Júnior, tá autorizado. Fica Se na não for em mesma benefício de situação. Júnior, não é autorizado. Ou esperar que Júnior atinja a maioridade. Aí comprar esses dois. Júnior decide. Júnior, 18 anos, Depende com dos termos o Tami que e o usufruto esposo. for. Então, Entendi. a Agora- questão do usufruto é bom porque é a questão até do custo. Porque quando você for doar Isso. o recurso, lógico, se o imóvel é 200, né, 100 mil entende-se que é a propriedade, 100 mil é o usufruto, por exemplo. Então, aí você... Eu não entendi, não. O imóvel, digamos, o imóvel é 200 mil. Certo. Vale Então 200 você, mil. Foi avaliado em 200 na mil. escritura, Não, você no comprou por contrato com a 200 Pernambuco mil. Construtora, comprei por 200 você mil. vai dizer que 100 mil é a propriedade em nome do Júnior. Certo. E 100 mil é o usufruto em nome de Tami. Então, você está comprando o imóvel já no nome do menino e de Tami. São dois compradores. Um tá comprando a gente chama de nua propriedade, né? A nua propriedade é o imóvel, é a propriedade. E Tami, que é a genitora, está comprando o direito de usufruto. Então, o contrato é feito em nome de vocês dois. Isso. E você vai assinar, inclusive, 2 vezes. Você assina pelo Júnior, que ele é de menor, ele é como incapaz. usufrutuário, E né? como adquirente do usufruto. Quando chegar na quitação do prédio, do apartamento, você vai procurar Pernambuco, vai procurar o cartório, vai procurar um especialista, tá certo? E aí você vai fazer a escritura definitiva. E aí a escritura definitiva é a venda da nua propriedade para o Júnior e o termo certo não é venda, né? O termo certo é cessão do usufruto, mas é a mesma coisa. E a cessão do usufruto vitalício em nome da genitora, dos genitores, tá certo? Então aí vai ficar lá o imóvel gravado no nome de vocês dois. A grande vantagem é a questão de inventário, por exemplo, né? Pela lei natural da vida,
os mais velhos vão na frente dos mais novos. Se for o contrário, é uma tragédia. Sim. Concorda? E aí, lá na frente, quando o Tami tiver com 130, 140 anos, que a gente está caminhando para virar Matusalém, a verdade é essa, né? Só se for com essa carinha, tá? Ó, tá aí, as clínicas de esteticistas Né? por aí estão fazendo milagre, estão fazendo por aí, viu? E aí, lá na frente, quando a Tami for para o primeiro andar, não tem inventário. Porque o usufruto não é objeto de inventário, de né? partilha. Automaticamente. Então é só recorrer à fazenda do Estado, de novo, ao Vovó Estado fez na isso. sua cola novamente. Vovó, lá em 1900 bolinha, era sabida. Pronto. Então aí mas recorre ao ele tá dizendo Estado, isso, que você vai ao Estado e você vai recolher novamente. paga o imposto, Paga o do imposto usufruto, novamente. da extinção daquele usufruto, não é do imóvel todo, e aí leva para o cartório o pagamento do imposto, faz um requerimento, mostra a certidão de óbito, e aí aquela propriedade se torna plena para o Júnior. E o Júnior, nessa altura, Por segurança, o Júnior nessa época já era um sexagenário sempre já. que o imóvel for de uma família, a gente aconselha que faça desse jeito, não passe diretamente para o nome da criança, porque ninguém sabe o futuro, né? Se vocês recomendam que faça o usufruto ou que fique em nome do casal? Que faça usufruto Mais do nome do sensato. casal, porque você colocar no nome de uma criança, a gente tem, assim, né, vários casos de né, experiências que às vezes fica uma situação bem complicada. Então, para não antecipar o problema, é melhor que se faça isso. Aí, vamos lá, se ele fizer 18 anos e o usufruto for do pai e da mãe, continua com o usufruto, mesmo que ele Sim. fizer maioridade, Só vai ser tem usufruto. aquele bem quando os dois vierem a falecer, né? Entendi. E se O o bem for em usufruto, nome ele dele, quando ele se tornar maior de idade, ele vai dispor do bem da forma que Na ele quiser. época que minha avó fez isso, ela emancipou minha mãe. Minha mãe tinha 16 anos. E ela foi emancipada, tipo, oficialmente, para poder receber o bem. Aí, por que foi feito isso, então? Para receber o bem, Para ela fazer não parte vejo- do não registro de lembro. usufruto. é estranho, Não vejo a porque Não é necessidade, porque não tinha É. ninguém para assinar por ela, de repente algum responsável? Não. Não sei. Mas ela foi É um emancipada. caso também a se Bota no estudar. livro deve ter dela. sido antecipado por outras razões, mas não era, não Pode foi, ter sido não era outras necessário, razões, não. né? Para Aí- adquirir não precisa de emancipar. Sim. Para vender, sim, e dependendo, além da emancipação, o alvará judicial, né? Perfeito. Agora, essa situação que a gente está colocando aqui, não impede de, quando o garoto, a garota, os garotos fizerem 18 anos, juntamente com a mãe, com o pai, com os pais, se desfazer daquele bem. Porque com 18 Aí anos já comparece pode os três, assinar, comparece o a casal, venda. o pai e a mãe, ou só a mãe ou só o pai, junto com o filho ou com a filha, que esse negócio de júnior tá muito cansativo. Né? E aí comparece eles vendendo a nua propriedade e os pais cedendo o direito do usufruto. E aí é uma escritura única para o novo comprador, é um imposto são dois impostos pela nua propriedade e pelo usufruto, mas quando somos os dois, que para a prefeitura, Daria como se fosse um. propriedade é 50% Sim. e o usufruto é usufruto é 50%. 50%. Já na fazenda é o contrário. O contrário não, é diferente. A fazenda, a propriedade é 2/3 e o usufruto é 1/3, né? Entendeu? Então, e aí você transfere normalmente, não precisa de decisão judicial de nada. E o que significa, minha gente, incomunicabilidade? Já está dizendo. né? Vamos lá. É basicamente o bem ser incomunicável. O bem não pode ser comunicado a outras pessoas caso Júnior venha a casar. Por exemplo, Ah, um bem que se você casa com aquele exemplo que Mário usou no começo, ela casa com separação de bem, total de bens, o bem que ela tinha antes do casamento não vai se comunicar, não vai ser do casal, entendeu? Não se comunica. Mas se foi no caso de Júnior. Júnior tem lá o imóvel que foi doado em vida por papai e mamãe. E aí Júnior casa. Se colocar uma cláusula dentro do registro de incomunicabilidade, esse bem comunica ou não? Não. Se ele casar após a doação. Não. Mas se ele casar antes da doação. Inclusive, se ele casar por comunhão universal de bens. Isso. Ele pode casar por... Eu vou falar dos três principais, porque aquele aquest é muito complicado de explicar. Então, são 3 regimes. Hoje, o usual é o parcial de bens, Certo. que é aquele, né, que separa os bens particulares de cada Anteriores nubente. ao casamento. Né? Então, os anteriores da esposa é só dela, os anteriores do marido é só dele. O que eles comprarem onerosamente, não importa se foi só recurso dele ou só recurso dela. Comprou de forma onerosa, vai dividir no meio. No não tem meio. boquinha. Não importa quanto cada um contribui. Exatamente. Só um parêntese disso, que às vezes, o que é que acontece? Quando aparecem, às vezes, casais aqui que querem colocar em nome só de um, certo? De um cônjuge, por exemplo, né? Acontece demais. E as pessoas, às vezes, não entendem, por exemplo, por que a gente pede o CPF do cônjuge, do outro que não vai estar no contrato. Mas não é só o meu nome.
Mas a pessoa não entende que casou no cartório, né, querendo ou não, principalmente até para financiamento imobiliário. O banco vai colocar, vai pedir a documentação. O cartório também. O cartório também, né? Mesmo que o imóvel esteja sendo comprado em nome de um só. Isso pergunta muito para a gente. Isso só vale se... Por que vocês pedem documentação do meu marido ou minha esposa se eu estou comprando só no meu nome? Isso só vale se a pessoa que estiver comprando ele for casado em regime de separação total. Convencional ou legal, né? São duas situações, a gente pode explicar daqui a pouco se houver tempo, né? Mas porque a conversa tá boa, porque a separação de bens, ela implica dizer que se está comprando, aí sim, aí cabe comprar só em um. Mas ainda assim, você é obrigado no contrato. E na prefeitura também. Quando você vai fazer a parte da prefeitura, também ele exige. Na parte do IPTU, também ele exige. Que o cônjuge, a gente já fez até essa consulta, ele vai ser responsável, corresponsável tributário. Vai. Se for separação, não vai não. Separação não vai não. Separação total de bens, não. Nem total, nem convencional. Aí existe a incomunicabilidade. Isso, porque seria incomunicável. Exatamente essa situação de comunicabilidade ou não que é determinada pela Agora, a prefeitura, em ausência de pagamento do IPTU, a prefeitura não pode acionar os dois. Tem que ser só um, mesmo que se for... Se for por separação. Por titular, se o imóvel é 100% dele, ele adquiriu... Tá certo? Não tem por que ele chamar o cônjuge para pagar. Apresenta a certidão de... Agora, vocês, como construtores, vocês são obrigados a nominar no contrato que seu João é casado com Dona Maria pelo regime da separação legal ou total de bens, ou convencional de bens. E aí tem que nominar ela, inclusive qualificá-la, mas é comprador, ou compradora, no singular, não é compradores. Na hora que for fazer a escritura, é a mesma coisa, é comprador ou comprador, é no singular. Agora, se tiver lá seu João e Dona Maria comprando, aí é compradores, aí, independente do regime, tá certo? É dos dois. Entendeu? Hoje foi a vez de Sandro bater no microfone. Deixa eu aproximar muito, né? A gente aproveitar essa deixa para falar dessa palavra que às vezes é muito ligada à questão corporativa, né? Que é essa coisa da holding. O que é que isso significa para um cliente final, né? Por que ele, se vale a pena ele abrir uma holding, se isso está... Quais são os benefícios, Quais são os benefícios, de ter os patrimônios vale, né? De imóveis dentro de uma holding. A gente tem muito cliente aqui que já chega para comprar com uma holding aberta. Então, ele provavelmente já... Não, e também assim, ele já teve a orientação de algum escritório de advocacia, porque é muito difícil um cliente chegar patrimonial, Mariana patrimonial, que não seja orientado por um advogado. E eu queria só que você explicasse o que é a diferença entre comprar em nome de pessoa jurídica, tá? Ele tem uma padaria, certo? O nome de pessoa jurídica. E comprar através de uma holding patrimonial. Qual é a diferença isso para o cliente? E qual a vantagem da holding, né? Tipo, o que é a holding patrimonial? A gente roda e termina na questão tributária. Mas assim, para a gente explicar qual é a diferença. Que às vezes o cliente diz, eu vou colocar em nome de pessoa jurídica. Ele acha que quem colocar em nome da padaria está resolvido. Né? Mas o que é que significa assim a holding, né? Para essa questão a holding, quando ela começou a ser utilizada, né? Ela surgiu como o próprio nome já diz, né? No termo jurídico, ela é uma empresa-mãe. Então, geralmente, ela é feita para administrar e gerir outras empresas. E aí o pessoal começou a fazer muito isso para poder blindar patrimônio, para poder ter a questão do imposto de renda, dos impostos também, né? Para você pagar quando você compra, acho que o doutor Sandro pode explicar que ele vive mais aí nessa questão de cartório, os benefícios que você tem financeiros mesmo, de comprar diretamente para uma pessoa física ou em nome de uma empresa, né? E a blindagem, eu acho que foi o principal motivo pelo qual as pessoas físicas e outras empresas começaram, né, a utilizar a questão da holding patrimonial. Uma holding, né, Adriana? A terem uma holding, a pessoa entender que holding pode ser a holding da família, a holding do hoje casal. O pessoal abre holding mesmo, tanto para administrar outras empresas, como para administrar o seu próprio patrimônio, né? A questão dessa situação que a gente está agora discutindo, isso prevalece mais quando tem um comprador, uma família que tem vários imóveis, né?
E aí, por exemplo... Se Deus quiser, é o caso dos nossos clientes. Tá? É. Porque ele tem vários. A questão tributária que foi colocada aqui, a questão... por exemplo, você vai alugar um apartamento no nome do CPF da pessoa física, ele é tributado em 27,5%. Exatamente. A não ser que seja um aluguel de valor muito pequeno, abaixo de 2.300, 2.400, alguma coisa, né? Que tem isenção. Mas aí a questão da renda, porque ele pode ser só 1.000, mas se ele tem 1.000 mais ali, tem mais 3, não tem isenção, não tem isenção, exatamente. Então, e aí a tributação da pessoa física é 27,5%, né? É quase uma expropriação, né? Exatamente. Né? E aí É o uma leão é bem... sociedade. É um sócio. Sociedade da parte boa, do líquido. E já- Sócio sem risco. E se o titular daquela locação for uma PJ, né, uma holding, uma patrimonial, não importa, uma PJ, ela tem uma tributação menor, se eu não me engano, de 15%. Exatamente. Né? Então, Mas peraí, só se for holding ou se for comprar no nome da padaria? qualquer pessoa jurídica, Qualquer a tributação pessoa é jurídica. menor. Mas às vezes você, como o doutor Santo falou, a sua família tem vários bens. Então você não quer colocar em nome de nenhuma empresa específica por conta daquele sócio. Então você, sua família, cria uma holding familiar, patrimonial, para administrar aqueles bens e ter esses benefícios, entendeu? Todos, do aluguel, Porque, por exemplo, você vai colocar em nome de que empresa, né? Você vai colocar em nome da empresa de um não dá. filho. Sim. Você vai ter... Por isso que às vezes É se quando faz tem uma vários holding. proprietários. Ou quando é uma família que eu tenho vários filhos. Ou tenho irmãos que comunicam Isso, junto por exemplo, comigo. você, seu marido, você e seu irmão, cada um tem uma empresa, vai estar em nome É de no quem? meu caso, Melhor né? você abrir 5 uma tias, holding. 9 sobrinhos. E dentro dessa holding Todos você já donos, faz como o faz? seu planejamento Isso, sucessório, é isso aí entendeu? que- Você que a Adriana deixa, disse, é esse importante, planejamento Adriana. sucessório já pode ser feito ou na própria criação holding. da holding ou nos estatutos, enfim, o que você Você vai fazer uma criar. governança, né? Exatamente. Já. Você já Exato, cria para que perfeito. seja Basicamente aberto o inventário quando Isso. aquele sócio da holding Então, era a próxima ou pergunta. familiar. Se algum dos sócios vier a falecer, como é a distribuição? Aí você Na já própria deixa Já tem Já que deixa falar. pré-determinado. A holding já É. está previsto. Caso haja falência. Exatamente. Ou seja, de né? A um pessoa dos extremamente sócios. organizada. Não, né? você, Tipo, é o que já todo define mundo faz tudo, hoje. já Quem deixa tem a tudo partir de 2 resolvido. imóveis já tem que fazer um Era o que eu ia planejamento perguntar, a partir de sucessório. quantos vale a pena? Exato. E você evita o malfadado inventário, né? É. Sim. Que aí a holding você facilita muito. como Então vai não mais há, resolvido, não né? há custo na distribuição. Tipo assim, uma pessoa da holding, tem 5 pessoas na holding, uma faleceu. Então, já está pré-estabelecida a redistribuição, não precisa ter um registro, um inventário, nada, um espólio. Depende. Se você tiver os herdeiros, né? Mas aquela parte Mas vai registrar Depende as se cotas. todo né? mundo tiver- isso Não vai estar- registra. Então, todo mundo está na cota. Aí vai ter que fazer o inventário daquela cota. Se ele tem Isso. 20% de participação naquela holding ou naquela PJ, naquela padaria, por exemplo, ele não vai inventariar os bens Os daquela bens. padaria, Facilita o prédio muito. da padaria, o caminhão da... Não vai. Ele vai inventariar as cotas da padaria. Exato. Aí tem que submeter a Exato. velha fazenda estadual. De Isso. novo aí na tua porta. De Mas novo. aí tu facilita Mas é muito mais simples, o né? inventário. Muito mais simples. Muito, Com muito mais, certeza. O que eu infinitamente saio mais assim simples. de que a gente fala que o que a gente termina aqui nossa conversa aqui fica muito ligado às pessoas se informarem para que não tenham Exato. Problemas futuros. não é só problema, sabe, então é ser onerados erroneamente, né? Serem tributados ou pagarem mais de um ITBI, por um exemplo, né? Ou pagar mais de uma, por exemplo, não vou fazer uma sessão, mas você não sabe quanto custa uma sessão, essa questão do usufruto, essa questão de inventário. Termina que toda a ação que a gente faz com relação a imóveis, ele gera uma despesa tributária. Isso. Né? Exatamente. Então, é importante as pessoas se informarem antes de passar a escritura. Né? Então, isso que a gente está conversando aqui ajuda muito os clientes que, na hora de comprarem, tirem suas dúvidas antes de fazer até o instrumento particular. Né? Sim, De repente, até verdade, pensar Perfeito. antes. isso, porque a empresa, existe muito essa dúvida, pessoal, que a empresa, ela também declara imposto de renda, e ela vai declarar de IMOB, né, na Receita, No que nome recebeu daquele de comprador. um comprador. Exato. Então, não tem como depois eu dizer que recebi de outra pessoa, né? A Exato. empresa passou, então, isso tem que ser pensado no começo. A gente tem um monte de perguntas, a Isis já está lá dizendo que a gente já estourou. A gente nem foi para os casos reais. A gente nem foi. A gente vai ter que marcar de Faz novo o com vocês. Vai ter que fazer um 35. É. 34, Por quê? 35, 36. Brincando 1h30 mesmo. é. Nem E parece. aí, minha gente, é como eu falei no começo, né? É uma coisa tão simples que a gente acha Muito que é complexa só a ao mesmo questão tempo. financeira, é só ter dinheiro. Não, mas é um investimento. A gente tem clientes aqui que vão comprar 5 ou mais imóveis, mas vai ter cliente, às vezes, que vai comprar 2 a vida inteira. E se comprar errado, se não pensar antes de fazer, pode gerar algum problema para a família, para quem vai ficar, ou alguma coisa tributária mesmo, né? Verdade. Sem ser, se não for tão pensada,
pode gerar uma despesa que a pessoa não está contando com aquilo. E quando é imóvel que você compra para a sua família, aquilo gera um problema familiar que, assim, não tem quem resolva no mundo, né? Às vezes. E o importante que a Albino falou, que é que eu deixo aqui como dica, né? Já que a gente já está encerrando, é que quando você for comprar, você se planeje para não só ter aquele valor, fazer aquele planejamento do custo que você vai ter com a compra do imóvel, mas com toda aquela questão de taxa, de imposto, de comissão, enfim, deixar isso planejado. Por quê? É como a Mari falou, ela declara como construtora, né? Isso aí a gente está falando de construtora. Pode você, de repente, comprar de uma terceira pessoa que não seja uma construtora, até de boa fé, vendeu porque estava querendo trocar, e nesse meio tempo acontece alguma coisa. Veio pandemia, quantas empresas não quebraram, né? Exatamente. Então, assim, podem acontecer coisas nesse 1 ano, 6 meses, 2 anos que as pessoas passem para passar a escritura, que inviabilize completamente e você passar aquilo para sempre. Então, você vai entrar numa briga judicial, aquela empresa que antigamente tinha boa saúde, sofreu uma execução que a pessoa nem imaginava que existia, então você vai ficar com aquela dor de cabeça, vai gastar muito mais com advogado, vai ter que embargar, enfim, é um problema assim seríssimo. Então, comprou, se programa para transferir, porque realmente a gente vê todo dia, né, Albino? O problema não é brincadeira, né? A importância da propriedade. Uma coisa legal que a gente conversa muito com os clientes, é que quando o cliente tira o financiamento, ele às vezes não está preparado para essas despesas, né? Tem banco que inclui no financiamento e já faz. Agora, uma coisa que a gente explica para o cliente, na hora que ele está tirando o financiamento, que ele tem essas despesas de TBI, de escritura, de registro, já fica a escritura final. Ele não vai precisar fazer outra, né? A diferença é que ele está antecipando a quitação do financiamento. Isso. Está fazendo a escritura agora, mas já fica, né, Sandro, o documento em nome da pessoa alienado ao banco, né, do que ele vai tirar financiamento. Aquele contrato do banco, ele é um contrato particular. Isso, que mas serve ele tem força de escritura pública. E muita gente pensa, mas eu estou assinando um contrato, estou pagando aqui, né? Vai ter que pagar o ITBI, já vai pagar o registro. Isso, às vezes a pessoa está né? no financiamento. Mas isso é em caráter definitivo. Isso. Ou seja, quando ele liquidar aquele financiamento, não significa dizer que ele tem que de novo pagar ITBI, fazer uma escritura e fazer um registro. Não, basta ele pegar aquela autorização do banco, que se fosse hoje, a regra hoje é assim, custa R$105, R$107 para cancelar um gravame. É uma hipoteca ou uma alienação fiduciária. Custa hoje para cancelar R$107 hoje, entendeu? Então, isso é pago em caráter definitivo e que não precisa, lá na frente, renovar essas despesas, esses documentos. Não vai ser necessário, não. Ele já tem o título. Tanto é que se ele tirar uma certidão no cartório de imóvel... Esse negócio puxa o outro, né? Puxa um assunto. Gente, tem tanta pergunta aqui ainda, juro. Não, mas assim, porque é um assunto que o cliente, às vezes, quando compra, não está pensando só no imóvel. Exato. Né? Exato. Olha aquele lá, 2 quartos, 3 quartos, bairro, cabe no meu bolso, né? Então, o papel da gente aqui é mostrar o outro lado, que às vezes o cliente... E a importância da gente também, né, como construtora, tá fornecendo para o cliente essa informação, que é para que o cliente compre com mais responsabilidade, orientado, que entenda, né, a importância da propriedade, né? Assim, é o nosso compromisso com a informação. Ele precisa ser instigado, né? O cliente, ele precisa ser instigado para essa segurança, né? Exato. É cultural. O Brasil não tem essa cultura, né, de se prevenir. Não tem essa cultura porque, às vezes, o brasileiro não quer ter a despesa, né? Essa coisa da despesa. Mas é melhor ter a despesa do que ter o problema. Ele até quer ter a despesa. Ele, quando compra um imóvel na ponta, ele já está sonhando com a decoração, né? Exato. Então, é um valor... ficar sem o sofá e ter a propriedade. Eu também acho. É melhor. Já comprou, já contratou o arquiteto, a escritura aí. Nem pagou o registro, já está comprando sofá. Exatamente. Pelo amor de Deus, minha gente. E não é qualquer sofá, não. Não é sofá das casas... Eita, eu ia falar na propaganda. Eu ia fazer um jabá. Já ia fazer um jabá aqui. Ó. Mas é porque encanta a parte dos móveis, encanta a parte cartorial, não encanta a parte da propriedade. É tangível, né? É tangível. Isso. E a questão era algo que a gente, inclusive, poderia, numa outra oportunidade, explicar melhor. A questão da diferença da posse e da propriedade, né? A gente fica iludido com a posse porque é uma questão de fato. A gente está vendo, a gente está nela, a gente está pisando. Mas a propriedade... Quando a consultora entrega a chave, né? Exato, a entrega das chaves, o que a gente chama de emissão na posse, né? A entrega das chaves, você receber o bem, isso aí às vezes ilude muito, mas não tem uma base bem estruturada, que o que dá essa base estruturada é o registro. Por isso que a gente fala tanto, eu já falei aqui, só é dono quem registra. E de fato, só é dono quem está lá constando como proprietário. Isso. E ponto final.
não é só no Brasil, né? Se você for conversar com alguém que está comprando imóvel, por exemplo, nos Estados Unidos, você também paga imposto para você colocar imóvel no seu nome, né? Então, tem que pagar. E pronto, minha gente, agradecer a vocês. A gente que agradece. Foi massa. A gente vai ter que marcar outro. É botar verdade. aí, Fazer igual aquela plateia do Jô Soares, né? Olha, e começa a gente a gostar, né? A conversar, né? Não, Olha, eu então- tenho 1000 perguntas ainda. Não, Pronto. calma. Eu acho Você que não no vai próximo... resolver o problema da sua família. Não, minha família. No... Em um episódio do podcast. Não, por favor. Não, e Por tem favor. mais, né? Na próxima, acho que a Mariana vai me cortar, porque se essa menina tá falando do podcast, teria Ela umas tá perguntas dela. aproveitando o podcast para Mas fazer eu uma falo da Consultoria. família dela. Consultoria. Calma, Não, mas atuar. sabe o que é? Porque, assim, meus problemas são problemas de muitos, É né? verdade. E a gente, muitas vezes, eu recebo clientes que até eu vou atender, porque eu já sei tanto do assunto. Que chama a Tani. Que chama a Tani, porque ela sabe tudo dessa história de herança, de espólio, de posse, de... Mas tem muita dica. Aí tem o escapião, aí entra com o espólio. A entra gente com tinha que olha, pergunta de é. escapião. Vários mecanismos Mas a de gente regularização. promete que volta e a gente Né? volta com as Vamos perguntas fazer de outro. até a gente consegue fazer fluir. De repente Isso. tem uma situação. Olha, deixa eu dar para você aqui em agradecimento para você. E esse é para Sandro Albino, vai Vai ficar receber devendo. lá, vai ficar devendo. Muito obrigado. Abre aí para você ver. Abra, Eu já Sandro. vi, você abriu Já dela viu? aqui, já tô vendo Foi- que É aí- que eu fui ver o nome, porque Minha tem que gente, ser que personalizado. lindo. Olha aí. Viu? Olha aí, Ah, personalizada. Muito bonito, é. Tá pensando, que convidado tem que ser bem tratado. E Pra aqui o dividir com a o gente tanta jabá, o informação. jabá. Jabá. E agradecer demais, não, Tânia. Não vou lhe aperrear, não. Pode. pode. Eu vou poder Você não vai ser perguntar na cortada, próxima, não. eu vou poder. Vou botar você pra gente analisar. Mas é importante, minha gente. A gente, como empresa, a gente também se sente responsável. E não só ficar falando de questão de venda comercial, de poder orientar o cliente, né? Porque a gente não pode vender e virar as costas e que o nosso produto vire, como a Adriana falou, um problema familiar, por um exemplo, né? Tem que ser uma coisa satisfatória, tem que ser uma coisa de felicidade. Comprar um apartamento, né? É negócio incrível. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Que não vai durar mais 2 horas de podcast. Difícil, né? Não dá para contar nada aqui. Mas é isso mesmo que a gente estava falando no começo. Para tudo isso que a gente falou aqui, né? É super importante que vocês, assim, que estão assistindo, que tenham a intenção de comprar, que procurem empresas sérias, né? Construtoras sérias. Que tenham suas certidões, que tenham tudo Exatamente, organizado, que seus estejam, patrimônios de né, afetação. E eu tenho uma máxima que é o organizado. seguinte, eu digo sempre aos clientes, quando eles quitam com a construtora e nos procuram, me procuram para fazer aquela assistência, e ele já vai perguntando quanto vai gastar, quanto é isso, quanto é aquilo. Rapaz, não se preocupe, não. Eu vou lhe dar uma ideia assim, de forma assim, en passant, mas quem paga um imóvel pagou quanto? 100% por ele. Então, um número redondo, 100 mil, pagou 100 mil. Para você transferir um imóvel para o seu nome hoje, cartório, ITBI, registro, né, assistência jurídica, vai gastar por volta entre 4% e 6%, no máximo 4% e 7%. Inclusive, se tiver laudêmio, inclusive. Que o laudêmio não é mais, não Essa assusta era uma mais. das perguntas. Não assusta mais. Então, eu digo, quem paga 100 mil, paga 105, paga 106. Então, E está todo regularizado. E vai estar todo regularizado. Então, Não é uma opção, né? É obrigatório. Exatamente. Então, é quebrar essa cultura de se preocupar com o sofá. Tá certo? Deixa para ocupar o sofá depois, compra só uma banda. Isso, e tá garanta certo? a propriedade. Então, o interessante é exatamente transformar aquele patrimônio que foi adquirido com recurso, com suor, enfim. Né? Primeiro, regularizar, independente de que construtora seja, de independente. É botar no seu nome, entendeu? Então, se ele for fazer a conta no final, sempre vai dar essa média, entre 4%, 5%, no máximo 7%. Bom, ele vai gente, gastar. eu sei que ficaram ainda muitas dúvidas, então a gente vai marcar eles aqui no Instagram deles, né? E vamos colocar aqui, porque caso vocês tenham algumas dúvidas, mandem ou para Pernambuco ou para o Instagram deles. E qual é o e-mail que o pessoal lhe acha na Pernambuco? faleconosco@pernambucoconstrutora.com.br. Pronto, mandem um monte de dúvidas para Manda as ela. dúvidas lá também. E no Instagram da Pernambuco. Isso, e se inscreva no nosso canal. Agora nós temos o canal próprio do Podpack, não é isso, pessoal? Então se inscreve no nosso canal, dá um like, tá? Sigam a gente nas redes sociais, Pernambuco Construtora, o meu é Mariana Vanderlei 1. Curtam, a gente vai estar no Spotify, não é isso? No YouTube. No Spotify também estamos com o canal próprio. Sim. Também com o canal próprio no Spotify. Ok, pessoal. Então, curtam a gente, nos acompanhem. Pessoal, muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço Foi massa. também. por estar com a gente. Muito boa essa Né, oportunidade. dividir com a aqui. gente tanto conhecimento, porque eu entendo que é diferente de Mariana dizer, ou Tânia dizer, como empresa, como incorporadora e consultora, e vocês que estão na ponta, que vão auxiliar o cliente, vocês dizerem, vocês têm muita mais
propriedades e segurança para quem está escutando. Então, obrigada mesmo. Ok, pessoal? Então, ó. Foi massa.